Saudações, senhores, meu nome é Carlos Barini e vamos iniciar aqui mais um módulo de treinamento de redes da Senhor Computador. Hoje nós vamos falar a respeito de usuários e computadores, as contas de usuários e as contas de computadores, tá? Existem contas de usuários e contas de computadores. Quando a gente adiciona um computador a um domínio, é criada uma conta para cada estação de trabalho, tá? Então, cada servidor e cada estação de trabalho tem uma conta. A conta de usuário vocês já conhecem, né? Da criação do usuário na estação de trabalho, né? E também então é óbvio que existe a conta de usuário, né? Mas muita gente não sabia que existe a conta de computador também. A gente vai ver essas contas de computadores. E a partir do momento que eu tenho o Active Directory instalado, existe uma ferramenta que no Windows em português chama Usuários e Computadores do Active Directory, né? Mas em inglês ela é conhecida como Active Directory Users and Computers. E em muitos materiais aí, os materiais se referenciam ao Active Directory Users and Computers como ADUC, tá? E a gente vai tratar isso como ADUC, tá? Porque é muito comum em vídeos, em material escrito, a gente encontra abra o Hadoop, acesse o Hadoop, vá no Hadoop, tá? Então, para já saber o que é o Hadoop, é a ferramenta em que a gente vê os usuários e os computadores do Active Directory, então é Hadoop, ok? Bom, e como que é feito o Hadoop? A gente tem que pensar sempre no conceito, conceitualmente, como que os acessos, os direitos de acesso foram desenhados dentro de uma rede com o Active Directory instalado, né? Basicamente, a gente tem lá um ambiente. Quando a gente abre o Hadoop, a gente tem as contas de usuários lá, né? E aí fora do Hadoop, né, a gente acessa lá os recursos, acha as impressoras, por exemplo, acessa o Windows Explorer e aí a gente acha o file system, né, o sistema de arquivos, e aí a gente tem as pastas, tem os arquivos, né, e aí a gente tem direitos, né, a gente clica da direita, propriedade, segurança, e ali a gente adiciona o direito que os usuários têm sobre cada um desses recursos, né? E então, vamos lá. Dentro do Hadoop, eu tenho as contas de usuários, tenho também as contas de computadores, tá? Mas agora, especificamente, nós vamos falar a respeito das contas de usuário. Dentro do Hadoop, a gente tem a possibilidade de criar dois tipos de grupo. O grupo global, que a gente vai identificar aqui como grupos GGs, são grupos para agrupamento de usuários. Então, eu vou criar tantos grupos GGs quantos agrupamentos de usuários eu tiver necessidade, tá? Então eu vou criar um GG diretoria, GG financeiro, GG recepção, e aqui eu vou colocar os usuários da diretoria, tá? Então eu criei os GGs e aí eu adiciono os usuários dentro dos grupos, tá? Então é importante pensar aqui, ó, tá vendo? Então, ó, vamos pegar o exemplo desse queridão aqui, ó, tá vendo? Então ele faz parte da diretoria e ele faz parte do financeiro, tá vendo? Então às vezes ele é um diretor e é um diretor financeiro da empresa, tá? Então vejam que, de novo, eu falei que os GGs são grupos para agrupamento de contas de usuários, ok? E um ponto importante é que saber que um usuário pode participar de mais de um GG, ok? Então, aqui dentro dos GGs eu faço o agrupamento dos meus usuários. Ó. Então vejam que esse cara aqui faz parte da diretoria e faz parte do financeiro. Esse queridão aqui, ele faz parte do financeiro e também faz parte da recepção. Tá? Então assim que a gente organiza as contas de usuários. Importante, e eu vou repetir, contas de usuários organizadas, as contas de usuários são organizadas dentro de grupos globais, tá bom? E aí, como que a gente faz para dar acesso aos recursos, né? Então,
muitos de nós pegamos esses grupos e damos acesso aos recursos, né? Ou então às vezes até colocamos as contas de usuários no recurso, né? Você pede propriedades da impressora e vai listar lá quem pode usar a impressora. Aí você fala, não, o grupo da diretoria pode usar a impressora. Ah, mas e o Zé da Silva lá, ele não faz parte do grupo da diretoria, ele também pode usar a impressora. Legal, então arrasta ele também para dentro da segurança da impressora, ok? Não, não ok, tá? Então a partir desse momento a gente vai entender que conceitualmente a ferramenta não foi desenhada para ser usada dessa forma. Ah, mas Carlos, a gente consegue fazer isso, tá? Então, realmente, tecnicamente, a gente até consegue pegar o grupo e dar direito a ele na impressora, pegar o usuário e dar direito a ele na impressora, direto, né? Tecnicamente a gente pode fazer isso, né? Mas graças a Deus que tecnicamente pode fazer isso, que isso vai diferenciar os bons usuários dos maus, os bons administradores dos maus administradores de rede. Isso não é uma melhor prática, tá? Como que é o conceito do Hadoop? Qual o conceito do Active Directory? O conceito do Active Directory traz um outro elemento, que é o elemento que a gente tem que colocar aqui no meio, que é o grupo DL, ou grupo Domain Local, tá? Então, os grupos GG, que a gente já viu, são grupos globais de agrupamento de usuários. E os grupos Domain Local são os grupos que devem ser usados para a liberação de segurança de recursos. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma impressora e uma pasta, tá? Uma pasta de arquivos, mas aqui eu posso ter uma regra de firewall, eu posso ter o acesso a um dispositivo X, né? Eu posso ter acesso, posso ter vários tipos de direito de uso aqui. Então, cada direito de uso fora do Active Directory, então aqui eu estou dentro do Hadoop, né? Aqui a impressora é um recurso mapeado, né? Um recurso que está no sistema, mas ela não faz parte do Hadoop, né? Uma pasta está no file system, então ela está fora do Hadoop, né? Então cada elemento fora do Hadoop eu crio um grupo domain local e dou direito a esse grupo. Então, se eu vier aqui na segurança da impressora, ela só vai ter o direito de acesso dado para esse grupo DL impressora recepção. Essa que é a ideia, tá? E aí então eu dentro do Hadoop, ó, aí que eu ligo o grupo global ao grupo domínio local, tá? E aí eu ligo o usuário ao grupo domínio local. E aí fica fácil de eu olhar, de eu saber dentro do Hadoop quem é que acessa o quê. Então só de eu olhar, por exemplo, esse cara imprime na impressora da recepção, sim, esse cara faz parte do grupo de usuários da recepção e o grupo de usuários da recepção faz parte do domínio local impressão-recepção, impressora-recepção. Então aí eu sei que esse cara acessa a impressora. Tá tudo dentro do Hadoop. Eu navegando dentro do Hadoop eu consigo descobrir isso. Ok? Isso facilita demais. Eu não preciso ir fora do Hadoop para saber o que acontece. Porque se eu, não existe um relatório que me diz todos os recursos que esse cara acessa. Se eu pegar uma conta de usuário e o diretor perguntar, mas que pasta que o fulano acessa? O que a conta do cara pode fazer? Se eu fizer daquela maneira de dar acesso direto ao usuário, ligar o usuário direto ao recurso, eu nunca vou saber tudo que ele acessa, a não ser que eu vá vasculhando item por item dentro de cada recurso, e eles podem ser diferentes. Um pode ser um impressor, ou um outro recurso pode ser uma pasta, outro recurso pode ser uma regra de firewall, tá? Então, aí complica. Então, qual que é a ideia? A ideia é gerar uma DL para cada tipo de acesso que o recurso tem. Opa, aumentei aqui. Então, vamos lá.
Vamos olhar, a gente viu aqui o grupo DL, né, fazendo o meio de campo aqui para impressora. E a pasta? Eu tenho que ter dois tipos de acesso à pasta. Eu quero aqui nessa pasta que alguns usuários tenham acesso completo e outros usuários tenham acesso somente de leitura. Então, beleza. Aqui a gente cria um DL pasta X completo. Vai significar que DL, eu sempre identifico o GG ou DL na descrição dos grupos quando eles são criados, tá? Isso é importante, a gente vai entender por quê. Na DL pasta X completo, eu dou acesso completo à pasta X. Eu vou lá na pasta X, propriedades, recursos e dou acesso completo, full access, a esse grupo DL. E aí ligo o GG diretores a esse grupo DL. E crio um DL, pasta X só leitura, para o grupo que tenha que ter só leitura nessa pasta X. Tá? E aí dou o acesso read-only a esse grupo. E aí então ligo o GG financeiro a esse DL e ligo o GG recepção a esse DL. Então eu vou ter certeza que o grupo de diretores tem acesso completo à pasta. E eu tenho certeza que o grupo financeiro e o grupo de recepção tem acesso read-only a essa pasta. Tá? Então é assim que foi pensado o Active Directory funcional. Os usuários são agrupados em grupos. Os direitos aos recursos são dados a DLs e os GGs, os grupos globais, os grupos de usuários são ligados aos DLs. Ok? Então aí a gente tem uma regra que você vai ver na literatura, que é a regra UGGDLR. Tá? Então basicamente usuários a gente liga a grupos globais, domain locals a gente liga aos recursos e global groups a gente liga aos domain local. Ok? Bom, essa parte de UGGDLR são as partes relativas aos usuários e computadores. Então, os grupos, para que os grupos são criados? É isso que a gente discutiu até agora, ok? Bom, vamos ver então como que a gente organiza isso dentro do Active Directory. Dentro do AD existe uma unidade organizacional que é chamada de unidade organizacional. Né? Ou seja, existe ali um container que a gente pode criar para organizar as contas de usuários e as contas de computadores. A gente entende a unidade organizacional quase como se fosse um local físico. A gente tem que entender ela como se fosse quase que quartos ou salas de uma empresa, tá? Ou prédios e salas de uma empresa, tá? E na literatura você vai encontrar aí OU para designar unidade organizacional, porque em inglês unidade organizacional é organizacional unit, tá? Então a gente costuma muito falar, abre o Hadoop e cria uma OU. Né? Isso daí você vai encontrar muita gente falando desse jeito, tá? Então o que é OU? É um container de contas de usuários e contas de computadores. E os grupos GLs, GGs e DLs também são criados e ficam armazenados dentro de unidades organizacionais, mas eles têm um detalhe aí sobre eles. Os grupos têm detalhes aí específicos sobre eles. E basicamente a unidade organizacional também é o fator principal aí que a gente vai estudar agora. Ela é uma unidade de aplicação de política de grupo. Tá? Então vamos entender aqui o que é a política de grupo. A política de grupo é um elemento dentro do Active Directory que tem mais de
acho que até a última vez que eu vi, ele tinha mais de 20 mil pontos de configuração. 20 mil possibilidades ali de configuração das estações de trabalho. Então você pode criar políticas específicas para, por exemplo, mudar a tela de fundo de todo um departamento, bloquear o acesso ao painel de controle. Você pode chegar a bloquear inclusive o menu, né, a liberar somente a pessoa usar o Word ou Excel. Então a pessoa não tem como desconfigurar uma impressora, a pessoa não tem como mudar a tela de fundo e colocar a foto do FIFEI dele lá. Né? Então, ou seja, você quer manter a foto do logotipo da empresa. Né? Então, você usando as GPOs, você pode chegar ao nível de deixar só 2 ícones na tela do cara, uma unidade ali para o cara gravar os arquivos dele e ele usar só o Word e Excel. Então a gente pode chegar a esse nível, né? Ou o Word Excel, ou o ERP que tá da empresa, né? Posso listar, posso filtrar os sites que esse cara acessa. Então tem milhares e milhares de pontos de configuração. E inclusive nos últimos versões do Windows, né? A gente consegue inclusive modificar a configuração de estações de trabalho Linux, tá? E o ponto de aplicação dessas políticas de grupo são as unidades organizacionais, ok? A gente vai ver GPOs, né, que são as políticas de grupo, num módulo mais para frente. Mas vamos lá, suponhamos que eu tenho aqui uma GPO que configura a tela de fundo, uma GPO que bloqueia o USB e uma GPO que mapeia a unidade X, tá, para os usuários. Eu ligo GPOs nas unidades organizacionais. Então eu liguei aqui a GPO de tela de fundo nessa unidade organizacional aqui em cima. O que acontece? Automaticamente essa política é estendida a todos os usuários filhos da GPO mãe lá. Então, por mais que esses usuários estejam em sub-GPOs, né, em sub-unidades organizacionais, perdão, sub-OUs, né, por mais que esses usuários estejam em sub-OUs, essa política é espalhada para eles. Então, como eu liguei a tela de fundo aqui nessa unidade organizacional de cima, todos os usuários receberão a ação da tela de fundo. Ok? Beleza. E se eu pegar esse bloqueio de USB, aí já pego essa GPO de bloqueio de USB e ligo somente a essa unidade organizacional. Então, entendo, essa unidade organizacional não tem absolutamente, não é filha da que foi aplicado o bloqueio de USB. Então, esses usuários não recebem aqui a ação desta GPO. Receberam a ação da GPO azul, mas não receberão, esses usuários aqui de baixo, não receberão a ação da GPO vermelha. Só os usuários que estão dentro de um container que tem a ação da GPO vermelha. Ok? Então, a unidade organizacional, mais do que simplesmente organizar as contas de usuários, também serve para organizar a política de grupo. Ok? E vamos entender aqui esse ponto de atenção. Ó. Nessa unidade organizacional aqui de baixo, eu tenho esses 3 usuários e tenho um GG aqui criado. E esse GG agrupa esse usuário aqui, esse usuário A e esse usuário B. Ok? Legal. Se essa conta esse grupo GG está aqui dentro dessa unidade organizacional, e suponhamos que eu aplique aqui a GPO de um mapeamento X. Então a gente já viu que os usuários receberão a ação dessa GPO, ok? E o grupo também vai receber a ação dessa GPO. E se o grupo recebe a ação dessa GPO, esse cara também vai receber a ação dessa GPO. Não, tá? Isso não acontece. Grupos não recebem ação de política,
tá? Isso é importante vocês pensarem. Em muitos ADs eu já vi pessoas criando grupos e colocando grupos dentro de unidades organizacionais para recebimento de política. Tá? Isso não acontece. O grupo não é uma unidade de GPO. Ele não recebe GPO, nem GG, nem DL, qualquer que seja o grupo. Tá? As GPO só são aplicadas a contas de usuários e contas de computadores. Tá? A gente vai ver depois no módulo de GPO que contas de computadores também recebem a ação de contas de computadores também recebem a ação de GPOs, só que grupos não recebem, ok? Ah, mas eu quero que esse cara aqui tenha as 3 políticas e ele é do marketing, né? Mas só que eu só quero que ele tenha acesso ao mapeamento X. Como é que eu faço? Porque se eu aplicar aqui a, a regra de GPO aqui também, todos vão ter, né? Se eu aplicar nessa unidade de organização, todos vão ter. E eu não consigo aplicar a regra de GPO em usuário, né? Então o que eu posso fazer? Eu crio uma sub OU dentro dessa OUPy e aí eu ligo esse AGPO de mapeamento a essa OU. Então ele vai receber o azul e o vermelho, por quê? Porque ele está dentro de alguém que recebeu o vermelho, sim, ó, se ele der um passo para trás, ele está dentro de um OU que recebeu o vermelho, então ele recebe o vermelho. Por que ele recebe o azul? Porque ele está dentro dessa GPO que está dentro dessa GPO que recebeu o azul, então ele recebe o azul. E está dentro do verde porque ele está dentro de uma unidade organizacional que recebeu o verde. Então esse cara especificamente recebe as 3 políticas. Ok? Entendido? Tá? Então o que a gente tem que levar daqui é contas de grupos globais não recebem GPO. Tá? Ela simplesmente pode estar em qualquer lugar da organização. Ela não precisa estar especificamente dentro de uma unidade organizacional definida. Ok? Dúvidas? Por favor, podem mandar as dúvidas aí pra gente que a gente responde a partir de agora. Ok?